Bom dia aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de os escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 13 da parte A, que traz o seguinte tema: palavra inicial faz bem em sentido alternado para honrar com o dízimo quem a lança. Esse capítulo, ele tem 50 versículos. E a gente vai começar a estudar ele hoje. Versículo 1. Para que tudo ocorra, terá que não levar em conta a posição contrária da palavra, o acatando como a prova a sua posição, não uma repreensão, guardando a fé na direção certa da pura vontade do Deus vivo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 1. E para que isso ocorra, terá que não levar em conta a posição contrária da palavra, que a palavra ela vai ficar contra você, né? Então você tem que ignorar isso aí, porque é um processo natural dela, da palavra variável, é um processo natural. O acatando como a prova a sua posição, ou seja, você está sendo provado pela palavra, né? Não uma repreensão, guardando a fé na direção certa da pura vontade do Deus vivo, né? Então, a palavra ela pode manipular a posição da sua fé, né? Então você tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Porque ela varia entre uma posição e outra, né? Já a fé não, a fé tem que ficar estabilizada numa posição só, né? Então a palavra é só para limpar a sua fé, para purificar ela, né? Então você tem que ter cuidado em relação a isso. Vamos repetir mais uma vez o versículo 1. E para que isso ocorra, terá que não levar em conta a posição contrária da palavra, ou acatando como a prova a sua posição, não uma repreensão, guardando a fé na direção certa da pura vontade do Deus vivo, né? Hoje muitos crentes estão com suas fé corrompidas, desviadas da verdade por causa da própria palavra, né? Porque a palavra conduz ele para uma área, né? E geralmente a palavra que faz isso é a palavra morta, que ela se posiciona apenas de um lado, né? Apenas para conduzir a pessoa para o lado da perdição, né? Já a palavra viva não, ela varia entre uma posição e outra, né? Ela vai contra e vai a favor, né? Para dar firmeza, ou seja, para purificar a fé da pessoa. Já a palavra que ela é morta, que ela não oscila entre um lado e outro, ela conduz você somente para uma posição, só para um lado, né? Porque ela não tem um objetivo de purificar a sua fé, e sim de conduzir você para a corrupção, né, para o lado errado. Ela é uma palavra pretensiosa, né? Já a palavra variável, que oscila entre um lado e outro, ela tem o objetivo de purificar a sua fé na direção certa. Versículo 2. A palavra contra não é para todos. Da mesma forma, a palavra favorável, cuja posição das obras de cada um, em relação ao momento do sentido dado, altera a condição de ambos pela direção vivida no momento, né? Então a palavra, ela, como eu já falei, ela vai contra e vai a favor, né? Então esse processo, ela não é para todo, ela pode repreender um e ao mesmo tempo agradar outro, né? Porque é conforme a posição da pessoa no momento, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 2. A palavra contrária não é para todos. Por quê? Porque nem todos desobedecem ela, né? Então ela contrária é para quem está desobedecendo, né? Da mesma forma, a palavra variável, né? E uma outra coisa, às vezes a pessoa está obedecendo, ela vai contra, né? Para provar, né? Porque aí você não tem que ir conforme a palavra, mas tem que ver a posição
certa para você ficar firme, porque muitas das vezes ela está só se provando, né? Por isso que ela oscila entre um lado e outro, para te provar, né? Então o que vai determinar aí é a sua fé no sentido certo. Você conseguir manter sua fé no sentido certo. A palavra contrária não é para todo. Da mesma forma, a palavra favorável, cuja posição das obras de cada um, as obras, o que determina aí é as obras, né? Por exemplo, se você está trilhando no caminho do mal, que não obedece à lei de Deus, aí você tem que mudar, né? A palavra vai repreender você para você mudar para o sentido certo, né? Agora, se ela vai contra você e de repente você está obedecendo à lei de Deus, cumprindo a lei do amor, aí se ela for contra você, ela está se provando. Você não pode mudar de posição, né? Porque se você mudar de posição, você vai declinar para o lado do erro, do lado da rebeldia contra Deus, né? Então você tem que ter muito cuidado em relação às obras, relacionando as regras da santa lei de Deus. Por isso que é importante você não desprezar a lei de Deus. E a partir do momento que você despreza a lei de Deus, naturalmente a sua fé já foi manipulada e corrompida, né? Porque a base de toda a obediência é a lei de Deus, né? Então a sua fé, o foco da sua fé deve ser essas regras da lei de Deus, que é a lei do amor, né? Em relação ao momento do sentido dado, altera a condição de ambos pela direção vivida no momento. Vamos repetir mais uma vez o versículo 2 para a gente poder, né, memorizar bem essas regras, né, esse texto, né? A palavra contrária não é para todos. Da mesma forma, a palavra variável. A palavra favorável, quer dizer, né? Cuja a posição das obras de cada um em relação ao momento do sentido dado, né? Então, se no momento você está obedecendo a lei de Deus, se a palavra for contra, ela está te provando. Você não pode mudar, porque a base é a lei de Deus, é os mandamentos de Deus. Altera a condição de ambos, pela direção vivida no momento, né? Então aí você poderá ser conduzido, né, para o lado certo ou para o lado errado, né? Então você tem que ter como base a lei de Deus. A sua fé tem que ser focalizada nisso. Versículo 3. Quando receber ela contrária ao seu modo de vida, orientamos a avaliar e comparar seu viver em relação a ela, né? Então seu viver, né, ele tem como base a lei de Deus, que é o cumprimento do amor, né? E a lei de Deus, nela se cumpre todas as leis, né? Na lei de Deus. Então você tem que usar a palavra em relação a isso. Você deve rejeitar a palavra, ou seja, ela está lhe repreendendo, ela está contra você para lhe provar. Não é para você mudar de sentido, não. Pelo que já foi, faz certo e ainda pode melhorar, após buscar e ver o sentido certo e lógico para acatar. Então você tem que analisar o sentido certo, usando como base a lei de Deus, a lei de Deus. E trabalhar pouco a pouco para deixar os prazeres e desejos que vos prendem ao erro. Então, nós somos carnal, nós somos terreno, nós temos desejo que nos prende ao erro, né? Nós temos, né? Então, a palavra, ela vai contra isso, né? Ela contra esses desejos terrenos, né? Desejos errados, né? Então, aí você tem que buscar o sentido certo, que é as regras da santa lei de Deus, né? Por exemplo, se você aprendeu a amar as pessoas odiando ele, fazendo mal para eles, você está no sentido errado, né? Você tem que amar fazendo o bem, né? Desejando o bem e fazendo o bem para as pessoas, né? Porque este é o verdadeiro amor, né? Então, existem muitos prazeres pela desobediência a Deus, né? Pelas regras que vai contra a lei de Deus, né? Então, você tem que renunciar a esses desejos e buscar um hábito de ter desejo pelo amor, pela misericórdia e pela paz que vem de Deus. Versículo 4. Se o receber favorável ao seu modo de vida, ela está justificando seu viver atual. Se o receber favorável ao seu modo de vida, ela está justificando o seu viver atual, né? De repente você tem um modo de vida
se você receber ela favorável a isso, que pode acontecer, né? Porque ela varia entre uma posição e outra, né? Ela tá, ela não, ela tá ali, ela tá, não, ela tá apoiando aquilo lá, mas só que o seu modo de vida não significa dizer que você está obedecendo, né? Ah, mas a palavra está favorável a mim, eu estou obedecendo a Deus. Não, porque ela vai contra e vai e a favor. Então a base aqui, para você saber se você está obedecendo a Deus, é as regras da santa lei de Deus. Uma vontade semelhante, uma espécie de apoio para o ganhar, com ideias favoráveis à sua própria vontade, semelhantemente. Então é uma coisa para lhe agradar, né? E aí, se você não estiver obedecendo, e para você saber que está obedecendo, você tem que usar como base a lei de Deus, as regras da lei de Deus. Aí então ela está lhe apoiando, né? Para lhe ganhar. Ou seja, ela não está justificando você como uma pessoa obediente a Deus, e sim apoiando, dando apoio moral para ganhar você, né? Com ideias favoráveis à sua própria vontade, semelhantemente, né? Porque ela fica contra você e fica a favor, né? E no momento que ela fica a favor, não significa dizer que você está obedecendo a Deus, né? Porque ela é variável, ela varia entre uma posição e outra. Versículo 5. Se fazeres mudar com ideias e obras favoráveis à sua própria personalidade, houve contato semelhante. É um começo a justificar-se pela mesma fé a outro, ficando quase igual no mesmo nível de justiça. Vamos repetir mais uma vez o versículo 5. Se fazeres mudar com ideias e obras favoráveis à sua própria personalidade. Então, se você mudar, né? Com as suas ideias e obras favoráveis à sua própria vontade, houve contato semelhante. É um começo a justificar-se pela fé a outro, ficando quase igual ao mesmo nível de justiça. Então, se ela lhe fazer mudar, se fazeres mudar, com ideias e obras favoráveis à sua própria personalidade, né? Se você é uma pessoa do bem, né? Uma pessoa que tem boas ideias, né? Tem ideias boas, as boas obras, né? Houve um contato semelhante, né? Então a palavra ela pode ficar favorável aí nesse caso, né? Mas ela pode ficar contra também, né? Um começo a justificar-se pela mesma fé a outro, ficando quase igual no mesmo nível de justiça. Versículo 5, 6. A palavra viva, favorável, mostra o puro amor de Deus. Então, quando ela fica favorável, ela mostra o amor de Deus. Contrário, ela mostra a sua justiça. Então, ela mostra seu amor e mostra a sua justiça, né? Quando ela fica favorável, ela mostra o amor de Deus. Quando ela fica contra, ela mostra a sua justiça. E ao ficar favorável, indica bênção. Contrário, maldição. Então aqui mostra claramente, se a palavra varia entre uma posição e outra, ela mostra maldição contra o que obedece e também contra o que não obedece, né? Porque ela é variável, né? E do mesmo jeito também ela pode indicar bênção a quem não obedece e a quem obedece, né? Porque ela é variável, ela fica entre um lado e outro, né? Essa maldição é feita apenas em palavra, né? Então é uma maldição, né? E bênção apenas em palavra, teoricamente, né? Não na prática, portanto, é uma promessa a ser realizada no futuro pelo mal, né? E aqui indica a bênção, tanto a quem obedece como a quem não obedece, porque a palavra ela é variável, né? Versículo 7. Ao se indicar bênção, mostramos uma dádiva prometida aos que obedecer. A partir do momento que passares a obedecer, ela não se cumpre imediatamente. Cumpre-se de imediato a promessa de maldição, vinda não mais da palavra, porém das obras do mal. Vamos repetir mais uma vez o versículo 7. Ao se indicar bênção, mesmo que você não obedeça, né? Ela pode indicar bênção para você. Mostramos uma dádiva prometida aos que obedecer. Aqui já entra, né, a regra da obediência, né?
Porque a bênção verdadeira, ela não é para quem não obedece, sim para quem obedece, né? Ela fala, mas eu não estou obedecendo e estou sendo abençoado, né? Essas bênçãos, ela não vêm de Deus, né? Você está sob regência da maldição, ela garante essas vantagens para você continuar, né? Aprovando essas desobediências a Deus, né? A partir do momento que passares a obedecer, ela não se cumpre imediatamente, né? Então aqui já está falando da obediência, né? E se você passar a obedecer, a palavra não vai cumprir imediatamente as bênçãos. Por quê? Porque você apenas decidiu obedecer agora, né? Existe todo um processo, né? Porque é pelas obras, né? O fruto do que a gente colhe. Então você vai começar a plantar para você colher aqui, né? Não cumpre-se de imediato a promessa de maldição. Então o que que vem de imediato? A promessa de maldição. Essa promessa de maldição aqui ela vem da palavra também, né? Porque ela fica a favor e favorável, né? Então aqui é uma prova, né? Aí se de repente vier a maldição para você e você mudar para o outro lado de novo, né? Aí você novamente, você não suportou a palavra, você não suportou a prova, né? Então se você já está obedecendo e a palavra vem contra, a maldição vem contra, você tem que continuar obedecendo, né? Porque o que vai determinar aí é a sua fé, né? Vindo não mais da palavra, porém das obras do mal, né? Então a partir do momento que vai vir maldição para você, ela não vem mais da palavra, e sim da obra do mal. Porque a palavra verdadeira, ela indica a bênção para quem a obedece. E se ela ficar contra, ela não é verdadeira, né? Ela não é verdadeira. A verdadeira indica a bênção para quem a obedece, né? Pois é. Vamos repetir o versículo 7. Ao se indicar a bênção, mostramos uma dádiva prometida aos que obedecem. A partir do momento que passares a obedecer, ela não se cumpre imediatamente. Cumpre-se de imediato a promessa de maldição. Quando começa a obedecer, vai vir o quê? Maldição, né? É uma prova, né? E aí a sua fé, a sua convicção é que vai determinar. Se você oscilar de novo para o outro lado, né? Aí você vira confusão, né? Você tem que segurar firme, procurar ver se você realmente está obedecendo, né? Conforme usando como base a lei de Deus. E a partir daí, né? Você tem que resistir o diabo e esperar que ele fuja, né? Sujeito a Deus, lógico, né? Vinda não mais da palavra, porém das obras do mal. Então a gente leu aí até o versículo 17, a gente vai encerrar por aqui, irmão, para não ficar muito longo, até o versículo 7, quer dizer. Aí na próxima oportunidade a gente vai continuar estudando esse capítulo aqui importante, né? Então eu agradeço aí em nome de Jesus.